Todos os sábados às 23 horas no canal 11 da NET TV Urbana. Não perde. Boa tarde. Tô vestido. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao Virando Jogo. Tô pagando a minha aposta. Num país de tanta gente sem dignidade, eu tô pagando. Tô vestido de baiana. Perdi a aposta pro Bavaresco, viu, Bava? Eu admito que o colega tem uma dignidade. Meu Deus. E tem brinco, ó. É dançadinha? Não, dançadinho caramba. Tem brinco, ó. Não, tá direitinho, a baiana, tá bem, a baiana? Combinou até com o meu relógio dourado aqui. Coisa maravilhosa, cara. Eu pago as minhas apostas. O Rogério tinha intenção que esse fosse um programa sério. Pô, tá apertado pra caramba na minha cabeça. Quase 40 anos de televisão e ainda passa por isso, né? essas coisas. Olha, eu não imaginava que essa aposta de voo acabaram. Começou sem camisa. Começou a ficar sem camisa, mas sem camisa era ruim. A aposta é aposta, né? Só que baiano do estado maior da Restinga, né? Abraço pro Márcio e pra Tina lá do ateliê da Restinga que cederam a fantasia aqui, então. Desfilou no Porto Seco esse ano. Já tirou foto, Diogo? Tá, então agora vem aqui, vem ajudar o Bagé aqui. A fantasia é maravilhosa, o programa é manequim. Ele quer fazer. Não, já fizemos a homenagem, já pagou a aposta, tá bem paga e tal. Porque olha o que tem de brilho aqui. Ei, Rogério, a fantasia é maravilhosa, o problema é o manequim. Não. E é apertado, cara. Qual é a credibilidade que tu é tem muito pra falar e criticar agora os caras do futebol fantasiado? Não. Deixa eu aproveitar. A credibilidade não está na roupa. A credibilidade está no intelectual. Isso não muda nada. Não. O Forcolense agora, que credibilidade vai ter? Por isso o Forcolense não sairá na rua. Né? Olha aqui. Chegou a marcar até. Olha o que marcou, olha o que é apertado, que é para não cair da cabeça do desfilante. Esse melão aí. Obrigado às baianas da Restinga lá. Que maravilha. Tá certo. Eu aplaudo. E a próxima vai ser sair pelado. Eu vou fazer um programa se eu perder pelado. Não tem problema nenhum, cara. Não. É aposta. O problema é que alguém queira ver o programa. Nós não queremos. Aqui nós não queremos. Como diz o torcedor, aquele aqui não, neném. Bom, Jairo Cuba, repórter da Rádio Galera Web, já viu como é que é o negócio, né? Chega. A tua primeira vez aqui no programa já tá com fantasia e tudo. Ainda bem que não pediu pra mim botar a fantasia de baiana, né? Uma satisfação, Rogério, uma satisfação, Nelson, Bagé, Bavaresco, Diogo. E, claro, aos telespectadores da TV Urbana, um prazer, né? Finalmente participando aqui do Virando o Jogo, já estava devendo... Mas tu tá sempre viajando também, né? Eu nunca vi. Estava devendo a visita aqui. Eu quero que tu nos passe essa receita, porque vocês são uma rádio pela web, ou seja, pela internet. Isso. E vocês estão presentes em todos os eventos. Vocês viajam com o Grêmio, com o Internacional. Eu quero a receita disso aí, mano. E há quanto tempo que já está a Rádio Galera? 6 anos. 6 anos. Pô, Nelson, pega essa receita dele aí. Não. Nelson, eu sou integrante da Rádio Galera. Dos integrantes, né? Não pode contar o segredo, né? Eu sou integrante meio bissexto, né? Mas eu participo. É um integrante bi. Mas a gente brinca, Rogério, e sem dúvida é uma satisfação. E a gente, quando começou a Rádio Galera lá atrás, sempre se espelhou muito nos grandes profissionais, como você, o próprio Nelson que participa com a gente, o Bagé, enfim, todo esse pessoal que já está há mais tempo na batalha aí da radiofonia gaúcha, para fazer um trabalho sério, né? Porque se fosse para vir, enfim, como muitos veem, acaba ficando pelo meio do caminho, não teria muito sentido. E é uma batalha diária, né? É aquela história de ir atrás de parcerias, enfim, parceiros, correr no dia a dia, para, felizmente, estar conseguindo fazer um trabalho de qualidade. Muito bem. Quem mais está na Rádio Galera?
Olha, bom, tem um nome histórico, né, do Rádio Gaúcho, o pessoal mais da antiga certamente vai lembrar, Samuel de Souza Santos. Grande Samuel, trabalhei com o Samuca, trabalhei com ele na Rádio Sucesso em 85. Todo mundo trabalhou na Rádio Samuel. Sucesso. Trabalhasse lá, Rogério? Não, Rogério não. Todo mundo que eu conheço, a maioria Tem bastante gente. Bacana. Vidarte era 1390 do Dial. E era assim, na época tinha assim, Vianney Carlet, Ricardo Vidarte. Vidarte era principiante, que nem eu, 85, 84, 85. Começou em 84, na verdade. E aí, bom, tinha mais Cacalo, tava lá, professor Enio Kaufmann, nosso Cascalho era diretor da rádio. João Garcia, Pedro Ernesto. João Garcia, o Pedro. Depois o Pedro foi para a Band, que não era Band, era difusora. E aí um grupo foi com ele, eu fui com ele também na época. Aí ele acabou, eu acho que ele ficou pouco tempo e depois voltou para Gaúcho. Além do Samuel, quem mais? Aí tem Paulo Bizarro, tem Rodrigo Aliardi, tem nomes mais jovens aí da crônica, o Rafael Passos. Isso. Sim, foi meu estagiário, grande figura, eu gosto muito dele. Sensacional. Meu amigão, um abraço para ele. E comanda aí as redes sociais, o site da Galera, Rafael, sempre atualizado pelo Rafa, além de ser um excelente repórter. Tem Marcel Klein, que passou aí pro Gaúcha, Guaíba, Grenal. Esse menino é um nome a ser observado para a narração esportiva. Se dependesse Claro, eu sou apenas um funcionário da Rádio Grenal, mas se dependesse da minha vontade e eu tivesse algum poder, ele não teria saído. É um grande profissional. Enfim, nós temos uma equipe hoje com 22 integrantes. E claro, né? Daí tem o Nelson, que participa seguidamente com a gente, de vez em quando, né? Quando ele lembra de nós. Mas o próprio Carlos Lacerda, que está com o Bagé lá na Grenal, participa conosco. O Nelson tem fortes ligações com a Rádio Galera. O Nelson sempre falou muito bem da Rádio Galera. Verdade. Muito bem, Jairo Cuba. Parabéns, cumprimentos ao pessoal. E acessa rdgalera.com ou pelos aplicativos, né? Dá para ouvir em qualquer parte do planeta aí. O aplicativo é um facilitador, né? Exatamente. Fantástico. Grande invenção não foi a internet, foi o aplicativo. E o diferencial da Rádio Galera é que, fora os jogos que todo mundo transmite, a Rádio Galera transmite os jogos da categoria de base de Inter e Grêmio. Tá no ar já. A Rádio Galera cobriu o São José, é praticamente a Rádio Galera que cobre o São José. É verdade. Né? Então tem alguns diferenciais. E os jogos de Grêmio e Inter da base, né? E alguns até. O meu Emoré lá, a gente cobre bastante também, né? Até pela ligação, enfim. O próprio Cruzeiro, muitas vezes. Eu creio que o São José, nesses últimos 6 anos que a Rádio Galera está no ar, é a rádio que mais fez jogos do São José. Olha, tenho absoluta certeza disso. E também da base. Né? Eu quero saber quem é o responsável comercial pela rádio. Eu quero pegar essa receita. São 6 anos. E olha, nós estamos falando de 6 anos. 6 anos era praticamente o início, né, de web, de rádio pela web. A gente teve muita dificuldade no início. Porque a internet, aos poucos, está evoluindo, ainda se encontra, né, em alguns locais certos problemas, mas principalmente lá em 2011, 2012, né, aquele início, até mesmo na inauguração da Arena, foi uma batalha para conseguir fazer a transmissão, mas só tinha o 3G, o 4G não tinha entrado ainda. Aquele dia foi terrível. Algumas coisas assim que a gente foi encontrando dificuldades no caminho, mas o importante é não desanimar, não desistir, né, é o que a gente tem feito. E, felizmente, as coisas, aos poucos, vão a história das melancias, né? Elas vão se ajeitando e a gente vai seguindo o caminho. A hora que o governo brasileiro tratar com seriedade a questão da internet... Mas tem a questão do satélite, né, Rogério? Eles colocaram um satélite agora para mas não adianta colocar o satélite e ficar dando a possibilidade só de iniciativa privada estar faturando em cima disso. Sim. Entendeu? O governo tem que, eu entendo assim, a internet tem que ser franqueada. Tem que ser aberta. E uma situação que... Não são os serviços, o serviço é outra coisa. Claro. Mas eu digo o sinal de internet. Exatamente. Que aí você vai ter, como já existe em outros países, você acessa no próprio carro, acessa as rádios pela internet. Exatamente, vários países já hoje tu tem dentro do teu carro... Praticamente não existe mais, como é que chama, dial, né, nos carros. Tu aluga o carro, até é estranho às vezes, tu aluga o carro e se tu não tiver internet, tu não consegue ouvir rádio, um negócio complicado. E uma situação que, claro, que a gente compreendeu no início e porque vinha de um histórico e depois até permaneceu, felizmente, o pessoal tinha uma certa restrição à rádio web, no caso, a uma rádio feita só pela internet, muita dúvida na questão comercial também, como seria a aceitação.
Mas é isso, tu começa a trabalhar, começa a conquistar o teu espaço. Eu acho que, felizmente, a Rádio Galera demonstrou que faz um trabalho sério. Todos os 22 que hoje integram a Rádio Galera, todos ou são, no mínimo, radialistas, ou são já jornalistas formados, ou são estudantes de jornalismo, ou seja, não tem ninguém lá, né, caindo de paraquedas na Rádio Galera. Então, todos esses cuidados, a Rádio Galera é totalmente legalizada, né, com CNPJ, com registro, enfim, tudo correto para atuar no meio. Então, todos esses cuidados aí a gente teve ao longo desse período. Parabéns, Jairo Cuba. Transmita aos nossos colegas lá da Rádio Galera os cumprimentos aí. Muito obrigado. Eu sou realmente um admirador do trabalho de vocês aí. Muito obrigado. E tomara que em breve tenhamos uma participação de Rogério Amaral, de Bavaresco, o próprio Bagé, que de vez em quando a gente, quando encontra por aí, tenta entrevistar, botar ele no ar. Entrevista eu já tive a oportunidade na Rádio Galera. É verdade. Entrevista assim, né? Agora a gente participar, né? E é difícil, hein? Assim que tiver convite, com o máximo prazer. Qualquer coisa tu fala com o assessor de imprensa dele. A última moda agora tem assessor de imprensa. É verdade. Sabe disso, né? Não, eu respeito os assessores Até atleta desempregado, mas é bom, esse é o mercado, né? Já fomos assessores de imprensa, claro, né, Maurício? Eu inclusive, assessor de imprensa para facilitar, exatamente. Eu, inclusive, fui 3 anos assessor de imprensa do Clube Esportivo Emoré, de São Paulo. O Moré subiu com o Jairo Cuba. Eu tenho a honra de dizer que fui assessor campeão. Né? Por falar em Emoré, depois da mensagem do Sesc, o Diogo vai nos dar um apanhado desse final de semana aqui, principalmente para os clubes gaúchos aí nas competições nacionais e também na competição local aqui e estadual. Logo depois da mensagem do Sesc. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. É isso aí. Basta acessar o site do Sesc. Diogo Rossi, diga aí como é que nós estamos para o final de semana. Bom, além da dupla Grenal, o Grêmio recebe domingo o Vasco, né, na Arena, 4 da tarde. Você começou pela Série A. Isso, vou começar de cima para baixo. A Série A tem o Nelson Grêmio... não gostou muito aqui do meu lado. Então, não, se vai começar de cima para baixo, vamos falar da final da Champions. Bom, ok. Tudo bem, mas são os vai falar de cima para baixo do jogo do Grêmio, eu vou ficar louco aqui. O Grêmio joga contra o Vasco domingo, 4 da tarde. O assunto era equipes gaúchas, né? O Internacional joga amanhã contra o Juventude, 7 horas, né, da noite. Esse jogo vale pela 4ª rodada já da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes gaúchas, né, que vão entrar em campo, o Ipiranga, né, que vai entrar em campo amanhã também, a equipe do Ipiranga entrando em campo, né, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série D, o Novo Hamburgo vai entrar em campo apenas no domingo, às 4 horas da tarde também, jogando pela Série D do Campeonato Brasileiro, assim como o São José. Mas o São José vai jogar apenas na próxima segunda-feira, então entrando em campo o São José apenas na segunda-feira. E neste final de semana, né, nós temos de volta também, nós temos aí as decisões que vão confirmar os retornos ou de Avenida ou Lajeadense, que se encaram, né, em Santa Cruz. O Avenida tem a vantagem, ganhou em Lajeado o primeiro jogo por 2-1. E o jogo de volta também entre Inter de Santa Maria e São Luís. O jogo vai acontecer em Ijuí, porque o primeiro jogo aconteceu em Santa Maria. Vitória do Inter de Santa Maria por 1-0. Então essas são as decisões. Vantagem da equipe do Avenida, que ganhou fora de casa por 2-1. E vantagem do Inter de Santa Maria, que ganhou em casa por 1-0. Mas aí não é uma vantagem tão grande quanto a do Avenida, por exemplo. Muito bem. Você não falou no Brasil de Pelotas. Tem o Brasil também. Hein? Tem o Brasil também é mais um adversário, né, do Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro, que também vai entrar em campo nesta rodada. O Brasil de Pelotas. O Brasil não jogou terça. O Brasil jogou terça. Por isso mas vai voltar a campo já nessa terça-feira de novo pela próxima rodada. Pela próxima rodada. Exato, porque agora as rodadas da Série B e da Série A começam até a 10ª rodada. Quarta e domingo, o famoso quarta e domingo. O Inter, inclusive, vai jogar na terça, né, contra o Figueirense.
Na próxima terça-feira lá já joga na terça-feira lá em 8h30. Florianópolis, exatamente, contra o Figueirense. Você participa conosco ou pelo Facebook, as páginas da TVU, @TVU Play e a nossa, @Virando Jogo TV, ou então você pode optar pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Antes de a gente começar a falar do programa de hoje, eu estava muito ruim no programa de ontem. Não? Pô, um cara botou aqui no... Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Diogo, vê se tu consegue acessar aí o programa de ontem. Ah, enquanto isso, eu vou falando já dos recados Não, eu não vou te de responder hoje. isso. Eu sei que eu estava extremamente bem, como sempre, mas... Pois é. Aí, Estava não inclusive bem prestei vestido atenção. ontem. Tá. mas o jogo... O Bagé, Mas o que disse o nosso... Pois é, o Diogo vai achar e vai dar um nome do telespectador e o Bagé é o Renato da mesa, não? Com essa humildade toda. Não. Aí é que tá. A gente confunde no jornalismo realidade com soberba. Isso é uma bom. realidade, não tem nada a ver com soberba. Muito bom. Como o Renato, né? O Renato foi um baita jogador. Não, e ele disse. Eu toco lá no meu programa da rádio, ele é o bom, é o bom, é o bom. É verdade. Olha aqui, ó, vocês que são mais informados que eu, a Josiane Volkart está dizendo o seguinte: parabéns, programa excelente, vocês não fazem parte da IVI. Ive. Ah, da IVE? Continuem assim. A imprensa vermelha isenta. Ó, Josiane. Isso aí é um... É? Sabe o que eu acho interessante isso aí? Eu E vou tem te a dizer... Ingrid também. Tem a Tem a Ingrid Ingrid também. também. Tem. Não vou Imprensa entrar nessa gremista aí. isenta. Não vou entrar nessa. Eu acho Dá interessante. pra granalizar isso aí. O João Amaral. Sem ofensas, lembrei do Mildinho, Carnaval de Porto Alegre, viu, Bagé? Ficou parecido com o Mildinho. Ah, sim, o Mildinho foi um dos grandes nomes da cultura popular do Rio Grande do Sul. Foi um... Depois do Vicente Hall, que foi o grande top... Sem dúvida, foi mais... Depois foi o Mildinho. Depois Fábio Versosa, que hoje já não é mais Rei Momo. E outros tantos, teve o Queixinho Quem também. é o Rei Momo hoje? Hoje o Rei Momo, eu não lembro. Olha só o que é o detalhe. O Rei Momo, eu só lembro o primeiro nome dele, porque ele não é do carnaval, ele foi colocado por um partido político aí para prometer um dinheiro, aquelas coisas que acontecem e matar o carnaval de Porto Alegre. Então ninguém sabe quem é o Rei Momo hoje. Se a gente passar na rua, não sabe quem é. Então eu prefiro ficar com o Vicente Hall. Mas o Mildinho, depois do Vicente Hall, foi sem dúvida. Não, disparado. Tem Vicente Hall, Mas Pelé. foi época, né? Tem Vicente Hall, Pelé, o Mildinho, o Garrincha. Isso aí. Aí depois vem os outros. O Fábio Versosa, um cara muito integrado. O Queixinho também, um cara Teve o Fatinha, o Queixinho, também durante Queixinho, muito gente tempo. finíssima. Mas o atual, eu lembro o primeiro nome dele, o Maurício, mas é um cara que não é do meio. Ele teve que decorar alguns dados no dia que teve a eleição do presidente. Bom, quando teve a eleição de Remomo, uma semana antes eu sabia quem era já. Então foi um jogo jogado assim, mas enfim, ninguém sabe quem é. Abraço, o Paulo Bizarro aqui diz abraço para todos. Paulo Bizarro estava pelo site. O PB, Paulo Bizarro, o PB. Nosso colega, né, comentarista da Rádio Galera. Mas estará no Beira-Rio. Estava pelo site da TVU, agora vim para o Face, viu? Oh. Quem mais aqui? O Face Ricardo Flores de Lima. Sérgio Lima de Nova Petrópolis. Manda um abração a todos. Programa show de bola. É o Sérgio Lima, né? De Nova Petrópolis. O Pedro Melo. Maurício Melo, Rei Momo de Porto Alegre, ó. Maurício Melo é o nome completo do Rei Momo. Eu lembrava que era Maurício. Ô Diogo, diga aí como é que é o... É um recado do nosso telespectador Vico Kuhn. Ele mandou o seguinte: bom o programa de hoje. Só acho que o Rogério não precisaria vir bêbado ao programa, ele disse. Olha. Isso foi de ontem. De ontem? Não, Mas será que tu falou que ele achou que tu tá... Não, mas, bom, vou eu tentar interpretar. Ele pode, daqui a pouco, estar discordando de alguma opinião. Tá certo, foi aquela história entendeu? que a gente gostou do time do Inter e o Rogério É isso gostou. aí, Foi isso aí. Foi isso. Provavelmente Deve seja ter sido isso. isso. Eu até contestei a tua televisão. Pô, além de agora eu sou interpretador também. Né? Entendeu? É bobagem. Eu, infelizmente, não pude ver o jogo do Inter, tava viajando. Como é o nome dele? Vico Kuhn. Olha, Vico, se eu fosse te responder, só entendo, até vou fazer uma resposta bastante light, assim. Eu entendo que tem alguns termos que são inadequados, mas tudo bem, tenha liberdade, enfim, tranquilo. Quero que continue dando audiência aí, concordando ou discordando da gente, né? Tudo bem.
Ele quis dizer uma coisa, mas talvez com as palavras erradas. Tudo bem, tranquilo. Esses dias por isso que eu perguntei se eu estava com algum problema. O cara pode a internet tem disso, né? O cara pode estar resfriado daqui a pouco e o cara confundir que o cara está chapado. Eu assisti o programa e não percebi nada de diferente, exceto a divergência normal. Aqui a gente não é obrigado a concordar. Já fechamos o parênteses. Luiz Felipe Amorim, abraço a todos. Grande Amorim, nosso na audiência. Viu? A galera tá... Só um pouquinho. Se todo o nosso grupo da Rádio Galera, mais os admiradores aí, vai entupir. Vai estourar o WhatsApp. Tá certo. Olha aqui, mensagem do governo do estado. Nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Muito bem. Nós falamos aí dos Jogos dos Gaúchos nesse final de semana, mas o papo aqui rolou sobre a decisão da Champions amanhã, não é? Entre Real Madrid e Juventus, que é em Cardiff. E realmente, o pessoal, quem é que está? É o Esporte Interativo que vai transmitir, não é? Isso. O Esporte Interativo vai transmitir e estão fazendo uma cobertura extraordinária já há 3 dias. Que a equipe está toda lá. Tá boa, inveja, não sei se inveja existe inveja que não é do mal, mas é uma inveja, assim, uma admiração, uma admiração. Eu gostaria, é uma coisa, e não apenas como jornalista, mas também até como apreciador do futebol, de viver aquele ambiente, entendeu? Que a gente viveu isso durante a Copa do Mundo aqui. Foram 17 dias, se não me engano. Para quem gosta de futebol, inesquecível. Eu vou dizer assim, eu era feliz e sabia. Né? Então o cara que está lá fazendo essa cobertura e a gente que está podendo observar, como disse o Rogério, pelo Esporte Interativo, fantástico. Parabéns ao pessoal, fantástico. Realmente muito legal. É um evento grandioso, né? E com 2 equipes no momento espetacular. Ontem a gente vendo aquele dia, a gente aqui na chuvarada, aquele dia lindo lá em Cardiff, os caras se divertindo. Meu Deus do céu. Não, e o trabalho que esse pessoal está fazendo, porque a gente tinha o Esporte Interativo, também entrava só pela internet. Isso mesmo, começou atrás em 2006. E foi um trabalho também extraordinário desse pessoal, por quê? Porque pela internet ainda não tinha essa tradição também, quando começaram, e eles transmitiam os eventos internacionais. TV, agora a internet melhorou um pouco, mas TV ainda mais, né? Requeria uma internet melhor, tem toda uma estrutura. Hoje tu consegue com os aplicativos, tipo o Fox Play. Eu agora, na quarta-feira, estava fora de Porto Alegre e assisti o jogo do Grêmio pelo Fox Play. Sinal perfeito, maravilhoso. E viu o Grêmio jogar bem. Agora, esse negócio... jogou bem, mas... Esse negócio de internet, eu ainda continuo aqui. Eu, por exemplo, não está rodando no meu celular. E não posso dizer que no meu celular... Eu assisti no Wi-Fi, tá? Só para ser justo. Eu não vou falar meu operador, mas vou assistir no Wi-Fi. Não, mas eu não estou pelo operador, eu estou pelo Wi-Fi aqui. Eu estou pelo Wi-Fi e não está rodando. Eu não sei qual é o problema. É comigo esse negócio aqui. É pessoal. A internet, quando vê o cara muito velho, já não é da minha turma, e aí não vou te facilitar. Sabe que o Samuel, que, poxa, tem uma experiência espetacular, né? E eu acho que 50 anos de rádio, mas ele brinca que na Rádio Galera, por ser pela internet, ele é estagiário. Ele está aprendendo. Só um pouquinho, esses dias o carro da minha esposa não queria pegar. E o que foi? Pra ver meu filho de 7 anos, o que houve? Não sei, o carro da mamãe bugou. Olha, bugou. O carro bugou. Ontem alguém publicou a notícia na internet
sobre o ex-presidente Dilma e colocou também defesa da Dilma, bugou. Eu nunca tinha visto isso num título de matéria, mas... mas até é que isso, vai... É a linguagem moderna. Neologismo e vai falando lá, assim. Né? Agora, não sou tão neófito, não, né? A TV Inter está no ar até hoje. Sim, começou lá em 2006, 2007. Né? Mas tudo bem. Ô, Diogo, faz uma gentileza, adentra ao gramado aqui, tá? Tu tem duas opções com o meu celular aqui. Ou fazer ele funcionar ou jogar fora. Dá um recado, né? O Davis Wagner achou o celular. Importante. O Davis Wagner achou o celular também. Peço desculpas aí para quem se empenhou em localizar, né? Teve um dia que o Roberto Pato Moro também perdia a chave do carro. Aí ele num casaco. Não, Pato, com certeza tá no teu casaco. Não tá. Aí foi, daqui a pouco procurando para um lado, os caras, fui lá, eu tirei, já meio irritado, já, tirei sem muita delicadeza, estava no bolso do casaco. Ele envolveu toda a rede de pública de comunicação, as rádios, que estava no casaco, é o Davis Wagner. Não, estava o tempo inteiro, mas realmente ele tinha perdido. Tinha caído ao lado do banco do táxi, que nós vimos aqui para a TV Urbana, e aí o recurso tecnológico é fantástico, né? Entra no site, mesmo que tivesse no silencioso o celular, dispara um alarme que o celular fica tocando. Exato. E aí o motorista até agradeceu, não sei o nome do motorista de táxi, né, que nos trouxe aqui, que localizou e devolveu para o Davis Wagner. Muito bem. Recuperado meu celular aqui. Não precisou tocar fora, não. Não, tá bom. Até segunda-feira vai ter o mesmo problema. Eli bem, hoje a bancada está equilibrada. E ele dá umas risadas. Eu acho que faz referência a vocês dois. Os dois, o ponto direito e o ponto esquerda. Eu não sei se isso é um elogio para mim ou uma crítica para ti, Bajé. Não, é o seguinte, dependendo eu encaro como bullying e processo. Os caras agora estão fazendo rancho agora processando o colega, então fazer a mesma coisa. Eu toda vez que falo... Dá problema, eu vou lá e processo. O pessoal quando começa a me questionar muito, alguém me falar, mas tu não vai emagrecer, eu digo, cara, eu sou gordo e posso emagrecer, e tu que é feio. Vai fazer o quê? Mas dá, hoje dá pra parcelar. Aquela piada do bêbado, né? Não, mas dá, os caras estão parcelando. Os caras estão parcelando cirurgia plástica, cara. Tem uma prima minha que vendeu um Chevette e botou silicone, né? Não mudou nada. Cada um com as suas prioridades, né? Quantas parcelas vai ter pela frente ainda? Porque o Chevette... Mas tem uma grande diferença. O Chevette foi a primeira parcela. Não, o Chevette... Ela fez o quê? Vendeu o Chevette e botou silicone? Vendeu o Chevette por R$1.400. Trocou 3 volumes por 2 volumes. Onde ela colocou o silicone... Eu, sinceramente, fiquei com, pegou meio que no camelódromo. Vai dar problema. Hein, Bajé? Trocou 3 volumes por 2 volumes. Eu disse, vai dar problema. A gente olha assim, aparentemente já tá com um seio só. Acho que já deu errado. Mas pelo preço que pagou. Era meio cerverol, silicone. Teve uma que, por causa dessa aí, foi parar no hospital, né? O de Uracho. Mas depois virou pastor e tá agora tá bem. Télio Antinoff Júnior, parabéns pelo programa. Não sabia que tinha esse programa de esportes de alto nível. Valeu, obrigado. Meia hora de programa não falamos de futebol, hein? Vamos fazer o seguinte, em homenagem ao Télio, vamos falar um pouco de futebol. Como eu sou convidado, é a primeira vez que eu tô aqui, eu não quis falar nada. Eu tava esperando esse momento. Futebol da sua noite. Mas hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Tem que ser light, né? Tem que ser light. Não, e tem sol lá fora, né, Rogério? Finalmente. Pô, depois de... O Astro Rei deu o ar da sua graça. E aproveitem, porque a previsão é o seguinte, domingo volta a chuva já volta. E até quarta. Hoje e amanhã. Vamos falar então, começar invertendo aqui, vamos começar pelo jogo de sábado, Internacional e Juventude. Vocês esperam o quê do Internacional nesse jogo? Bom, posso ter a primazia. Pode. Espero um Internacional com a mesma postura que enfrentou o Palmeiras, né? E bem longe da postura que enfrentou o Paysandu. Eu acho que o Internacional em casa, agora respirando um ar novo, né? O ar do Guto Ferreira no comando. O Internacional na quarta-feira deu uma demonstração de força que pode muito mais do que tinha demonstrado na Série B nas 3 primeiras rodadas. Tomara que não tenha sido aquela situação. Como era um time grande, era uma competição mata-mata, é o sangue nos olhos, vamos lá, vamos para cima, e fizeram aquele grande jogo. Espero que o Inter continue demonstrando essa qualidade e acho que tem bola para continuar demonstrando essa qualidade. Acredito numa vitória colorada amanhã.
A escalação muda em relação... Eu acho que não deve ser. Tendência de repetição de equipe, né? A tendência é repetir aqui, mas eu acho que não vai jogar. Sim, mas o Cirino não jogando o Potker. Sim, mas não joga o Felipe Gutierrez. Então o Gutierrez deve jogar o Wendel na meia e o Carlinhos lateral já não é. Eu acredito que ele não vai fazer grandes invenções nesse primeiro momento. Não é invenções. Se ele fizer, não é invenção. Vamos começar. Nós tínhamos um treinador que botou na final do Campeonato Gaúcho um jogador zagueiro na lateral esquerda que não estava acostumado a jogar. Não tem problema. Eu pregava isso na sexta, não que ele tivesse fazer porque eu pregava, mas muitas pessoas além de mim que trabalham no futebol também pregavam. Mas vamos virar essa página. É que invenção, eu tenho sempre se eu estou no outro lado e o cara diz que eu estou inventando, não, é um técnico de futebol, ele foi contratado para ser treinador. Perfeito. Invenção já é pejorativo. Eu não quero ser Joãozinho do Passo Certo. Eu estou aqui para detonar o nosso. Eu estou sozinho, pelo jeito, nessa do Internacional. Qual? Não. Do jogo contra o Palmeiras. Agora o Qual é a tua tese? Eu acho que o Inter jogou muito bem, né? A tua tese em relação ao jogo do Internacional? O Internacional jogou 15 minutos, na pressão, no entusiasmo, fez o gol. No jogo jogado, o Palmeiras tomou conta. Tá? E o Internacional teve um contra-ataque no segundo tempo que fez o segundo gol. Mas se analisar, quantos chances de gol o Palmeiras teve no jogo? Teve o lance do pênalti. Aquele lá sim. O lance do pênalti e aquela bola na trave, que foi um bate-rebate ali. Mas também não jogou tão bem assim o Palmeiras. Eu não assisti o jogo, mas o que eu vi do Compacto... Nos 180 minutos, o Internacional, na minha opinião, fez um enfrentamento igual. Os 90 minutos lá, para mim, foram melhores do que os 90 minutos daqui. Mas eu tô sozinho nessa parada. Eu quero que o Internacional realmente contrarie a minha opinião. Eu quero que o Internacional passe agora, com o Guto Ferreira, passe a ser um time proponente de jogo, que seja protagonista nas partidas e não ficar se defendendo. Eu quero que o Internacional... Você pode até não achar que o Inter tenha feito uma grande partida, como nós falamos na quarta-feira com o Palmeiras. Mas eu acredito que você concorda que se o Inter jogar na Série B daqui para frente, que jogou quarta, o Inter passa por cima da Série B. Mas ele já tinha jogado. Se pegar a partida lá em São Paulo contra o Corinthians e contra o Palmeiras, o Internacional já tinha apresentado. Segundo tempo contra o Corinthians. Só que a realidade do Inter agora é só a Série B, tem que pensar nisso. Analisando o jogo de lá, de ida contra o Palmeiras e o jogo da volta no Beira-Rio, esse Internacional que jogou lá, jogou no Beira-Rio, ele provou que pode ser um time de futebol. Perfeito. Sim, mas agora não foi um time de futebol até então. Agora é um Inter totalmente diferente. Agora é um Inter com as ideias do Guto Ferreira. O Guto Ferreira ontem, eu não vi o treino, mas quando eu não fui ver o treino, até porque a última vez que eu fui no treino, o técnico durou 5 jogos. Eu levei o Douglas Caldura, então não vou, né? Pelas dúvidas, deixa o homem trabalhar. Que o Guto dure mais tempo. Fui na do Falcão. Só que eu estava acompanhando algumas matérias, né? E tem uma matéria que chama a atenção, ele conversando com alguns jogadores e mostra ele, o Guto Ferreira, conversando com o Klaus. A minha dúvida é justamente setor defensivo e setor ofensivo. Se ele não vai mexer no Léo Ortiz, talvez ele não mexa agora nesse primeiro jogo, porque ele não vai ter muito tempo, ele vai levar os caras mais ou menos na conversa. Ontem ele olhou uma movimentação, hoje ele faz um trabalho mais ele pode botar o Klaus. Ele pode juntar exatamente a tua ideia inicial, que não pode ser dois técnicos. Ele pode jogar com um técnico que é o Cuesta e um de força que é o Klaus. Mas aí tem que ter qualidade de força também. O Paulão não tinha e o Klaus não tem. Mas peraí, nós temos que chegar num consenso. Se a zaga está falhando e se tem um cara que está falhando mais, que é o Léo Ortiz, e não dá para achar só, será que o outro é tão difícil? Ele pode conciliar essa coisa. Ele pode botar o cara da imposição, só que eu só estou fazendo uma leitura das coisas que eu vi. Eu não tenho informação disso. Eu, rebatedor, junto pro técnico. Posso me gabar um pouquinho aqui, Bagé? Eu venho dizendo isso aqui no programa, já faz algum tempo, que o Internacional não tem um zagueiro de imposição física. E não tem. Os dois são com características muito semelhantes. O jogador aquele que ele não consegue compensar quando ele está num dia ruim, ele não consegue compensar com a disposição, com o vigor, aquela falha técnica daquele dia. Quando ele está bem, tudo bem. Mas quando ele não está, e isso faz falta. É que se percebe. O Guto Ferreira que nós vimos no Bahia, o Guto fez uma observação. É um Guto Ferreira que tinha um determinado grupo de jogadores. Tinha coisa que daqui a pouco ele não fazia lá no Bahia, porque ele não tinha material humano. Perfeito. Ele falou na coletiva ontem. Claro. Poxa, eu tenho outro suporte, eu tenho outro tipo de investimento, eu tenho outro tipo de material humano, ele tem mais qualidade de jogadores. É um Inter que não está dando certo, mas é um grupo qualificado de jogadores. Não dá para achar que está tudo errado. Agora, e em cima disso, ele pode modificar, inclusive, a maneira que ele jogava no Bahia. Né? Claro. Ele pode mudar justamente isso, porque ele tem mais peças. Imagina. Eu não acredito que ele vá
dificilmente o treinador chega e muda tanta coisa assim. Por quê? Porque se ele começa a mudar tanta coisa, ele precisa sentir o vestiário. Tem coisas no futebol que são clichês, ela ainda funciona. O cara não chega fazendo revolução. Por mais que ele seja aposta, ele vai sentir o vestiário, o que estava acontecendo, para depois ele começar a mexer aos poucos. Agora, que o Bahia dele, que era menos qualificado em grupo, jogava ajeitadinho, como a Ponte Preta dele, como a Chapecoense dele, nos leva a acreditar que com mais qualidade ele possa melhorar esse time. Eu assisti Bahia e Botafogo. Um jogo, eu não vi o jogo daquele 6x2, 5x2, né? 6x2. 5x2. Porque eu acho que ninguém... 6x2. Em cima do Atlético Paranaense foi 6. Mas enfim, um jogo que quase ninguém deve ter visto, porque foi em canal fechado e tinha outros jogos no mesmo horário. Mas eu assisti Botafogo e Bahia. E foi um resultado injusto. Um gol meio lotérico, assim, do volante, uma bola que ele tocou por cima do goleiro. Enfim. E o Bahia pressionou e jogou melhor o tempo todo que o Botafogo. É uma característica meio do Botafogo jogar pior. Sim. E às vezes ganha, às vezes perde. Mas dificilmente ele joga melhor que o adversário. Ele pegou esse Bahia que ele aplicou lá a goleada numa primeira rodada, no Atlético Paranaense totalmente. Mas foi um jogo meio doido e um jogo na Bahia. Aí ele sai para 2 jogos do Rio de Janeiro. E 2 jogou bem. Contra o Vasco e contra o Botafogo. Ele perde os 2, mas ele joga bem os 2. Quer dizer, ele tem uma situação diferente agora. E o foco é na Copa do Brasil. O Guto se saiu bem. A Copa do Nordeste, o campeonato dele agora é Não, concordo, mas eu digo, igual ele se saiu bem. Não, ele tem bem. Claro, a gente está tentando buscar uma perspectiva positiva, baseado, ele não chega do nada no Internacional. Ele chega por bons trabalhos realizados. Acho que ele não é um cara ainda afirmado, porque ele precisa ser um cara vencedor. Mas uma série, ele venceu, eu não coloco ele. Mas para isso, e ele teve a experiência no ano passado da Série B. Pegando um clube, que o Bahia é um clube grande, ele não é um clube do nível do Inter, mas é um clube grande. Gente, vamos lembrar que ele passou essa pressão. Eu não sei se vocês concordam, mas eu não consigo colocar o Guto nem na categoria de técnicos iniciantes. Ele não é top, mas ele não é exatamente, aposta. E nem ele não é aposta, exatamente. Mas vamos lembrar não é aposta, mas não é uma afirmação. Ele é um emergente. Ele está exatamente, ele está nessa. Tem tudo para dar certo. Vamos ter memória. Quem está criticando não é o meu caso, mas é só para a guisa de debate. Quem está criticando a contratação do Guto, eu acho que não vai dar certo por ele ser uma aposta, por exemplo. O Grêmio, quando subiu, o Mano Menezes era muito mais aposta. Hoje ele é um treinador consagrado, mas o primeiro clube grande dele era o quando ganhou o Gauchão. Quando veio pro Grêmio, teve outros aí. Celso Roth veio. Ele já é um cara mais rodado, ele tem um cuidado. Teve até um certo deboche, porque ele trabalhava com um coach. O termo é esse lá no Bahia, e se especulou que o Inter não tenha contratado o coach, mas que ele pudesse contratar e continuar com o coach. O coach funciona mais ou menos como se fosse um algodão entre cristais. Ele não é o cara que vai trabalhar campo, mas ele é o cara que vai ser um filtro de muitas situações que evitam chegar num vestiário. Eu acho que, sabe, tem muita gente... eu acho que assim, eu sou um cara mais conservador, particularmente falando, mas eu acredito que se alguma coisa pode dar certo... Não tem por que tu não usar. Não dá para achar que nada vai dar. Não tem preconceito disso. Então ele é um cara, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele é um cara que pensa no além do campo. Quando o Tite chegou na seleção brasileira, os caras olhavam lá o Kleber Xavier mostrando um livro para o jogador, ninguém sabia o que era. Porque o Tite, mas não olhava para a casa-mata do Tite. O quê? Ele tem fotos dos posicionamentos dos adversários que ele vai enfrentar. É meio que o Guardiola... A gente endeusa muito o que está lá fora. O Guardiola era assim. O Rafinha disse segunda-feira no Bem Amigos. A gente ia jogar, eu sabia que o camisa 8 do adversário, ele tinha 3 jogadas que ele podia fazer. E o Guardiola, como sabia que ia chegar no cara, ele me ligava 2 da manhã. Não esquece que ele faz 3 jogadas, cara. O Guardiola tá ficando maluco. O Tite faz isso. E o Guto, eu não estou comparando, por favor. E, inclusive, ele trabalhou com o Tite em 2008 no Inter. Mas o Guto cuida esses detalhes tem a mesma linha fora de trabalho. Do campo. Eu gosto desses caras. Aliás, sobre isso, agora só para não perder o gancho. O Guto, na passagem no Inter, ele sempre foi considerado muito exigente. É valorizado. O Daniel Alves, para quem não leu, eu recomendo que leia o que ele escreveu. O artigo. Espetacular. E ele fala no Guardiola exatamente isso. O cara tinha tanto conhecimento. E aí... O estudo, entre aspas... Não quer dizer que ele vai ganhar, ele pode perder, mas ele não perdia por falta de conhecimento. Não é um estudo só do livro, é o estudo do adversário. Do dia a dia. Por isso que, às vezes, quando o Renato diz assim, eu não estudo, ou ele faz uma ironia em cima de... Não é verdade. É claro que ele estuda. Ele sabe como o Fluminense joga, ele sabe como o Vasco vai jogar. Vocês lembraram, e bem, Mano Menezes, quando veio para o Grêmio, não tinha, vamos dizer, o currículo até que tem já o Guto.
o próprio Tite, só que eles chegaram mais jovens e aproveitaram isso. Nós tivemos outros treinadores que chegaram mais jovens também, em Grêmio Internacional, e não se deram bem e até desapareceram. Eu me lembro assim, o Plain, por exemplo. O Plain pegou uma fila que não era dele. O Anderson Moreira? Não, o Anderson ainda está aí, mas não conseguiu. Mas é questão de oportunidade, né? Teve um outro, aquele que... A oportunidade pro Guto surgiu agora. Quem é que veio pro Grêmio também numa ocasião? Nestor Simeonato. Nestor Simeonato. Nos apareceu. Você não o Julinho. O Julinho. Tinha uma carreira promissora, Nestor, né? Então é o seguinte, o Guto Ferreira, ele teve um determinado momento, mais ou menos na faixa etária que Tite, que Mano Menezes conseguiram esse upgrade, que ele não conseguiu. Ele teve que ir para os outros clubes menores até ter essa ascensão. Mas é questão de oportunidade, né? Com o Bahia. Então, o Inter, quando botou ele em 2002, não era para ele ficar de técnico. Ele assumiu como o Odair assume. O Odair é aquele cara que ele tem um emprego eterno no Inter, mas ele sabe que ele nunca vai ser treinador. Sim. Então ele já está... O Guto sai do Inter, o Guto sai do Inter para... fazer carreira. Para poder uma carreira, porque ele se tornar treinador mesmo. Por que o Lisca saiu dentro? Porque sabia que se ficasse ali não ia trabalhar nunca. Tem alguns caras que eles dão esse estalo. Eu só queria ver o Guto começando uma temporada. Não entrando nessa situação. Pode dizer que ele está situação. começando uma temporada no Inter. A Série B vai começar pro Inter agora. Tá bom. Tudo bem. Encarado dessa maneira. Eu concordo com ele. Pode ser que ele tente puxar algum jogador da confiança dele. Eu acho que isso vai acontecer, sempre acontece. Lembrando, seria muito bom se o Guto conseguisse trazer o Regis. Né? O Regis, o próprio Juninho. São caras que são mais úteis do Vou lembrar o Grêmio aqui de novo, porque nada mais parecido com o Inter na circunstância do que o Grêmio de 2005. O Inter está recebendo proposta do futebol da França pelo Brenner. Talvez o Inter vá sair para contratar centroavante novo. O Grêmio começou